se não fosse esse jogador a menos, eu duvido que o Palmeiras perderia essa classificação. O Palmeiras estava bem melhor no jogo, o Atlético Paranaense não fazia nada na partida, até a expulsão do Murilo. A gente vai falar sobre todo o jogo, sobre polêmica de arbitragem, sobre a classificação, a eliminação do Palmeiras, o desabafo do Abel Ferreira. Flávio Prado, inclusive, falou com o Turra ontem de madrugada. Bom dia. Que é o auxiliar do Filipão. E a gente vai trazer muita informação para vocês, dando boa tarde pro Flávio, pro Vamp, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, e o Flávio já quer falar então dessa conversa, boa tarde. Não, mas que o Turra é meu amigo, né? Então a gente fala toda hora. O estranho da coisa foi que ele me respondeu 3h30 da manhã. Eu mandei parabéns pelo trabalho e tal. E ele disse assim, eu falei assim, desculpa mandei 00:30, mais ou menos, né? Aí ele disse, desculpa mandar nesse horário, mas eu sei que você não vai dormir, né? Aí ele, 3h30, falou, não tô dormindo mesmo. E eles estão muito felizes, estão muito satisfeitos, trabalham com missão muito bem cumprida, né? E aí, o atleta tá de parabéns. Encontrei com o Piperno agora, ele falou, cara, olha o que o Atlético Paranaense fez nos últimos anos, desde 2018. Todo ano ele ganha alguma coisa relevante. E tá na final da Libertadores, que já é uma grande vitória. Claro que o Flamengo é favorito, óbvio, né? Mas o Palmeiras também era favorito no duelo, né? Agora, eu sei que tem que reconhecer muito o mérito do Atlético Paranaense, alguns vão ficar bravos, mas pra mim foi zebra. Eu acho zebra o Atlético Paranaense passar por esse bicampeão da Libertadores Palmeiras. Mauro César Pereira, foi uma surpresa a classificação do Atlético Paranaense ou não, por tudo que o clube vem conquistando recentemente? E outra, o Murilo realmente foi decisivo para a classificação do Atlético Paranaense? Você acha que com o Murilo em campo, com 11 contra 11, o Palmeiras passaria até mesmo no tempo normal? Bom dia a todos. Bom dia, não, boa tarde. Bem, primeiro a sua pergunta, você fez várias, né? A primeira foi sobre surpresa. Não, surpresa não. Acho que era evidente que o Atlético tinha condições de passar pelo Palmeiras. Venceu o primeiro jogo, jogou bem, já tinha derrotado o Palmeiras aqui. O Atlético não perdeu o Palmeiras esse ano em 3 confrontos, né? E 2 foram aqui em São Paulo. Um ele venceu, o outro empatou. Acho que é um sinal claro de que é o time que na temporada, até eu escrevi isso lá no meu blog antes do jogo, é o time que mais desconforto causa ao Palmeiras. É o time que o Palmeiras mais sofre, mais tem dificuldade, o Atlético. Com o Flamengo ele empatou 2 vezes, por exemplo. Com o Atlético Mineiro ele empatou 2 vezes na Libertadores, né? 2 empates. E um empate também aqui pelo Campeonato Brasileiro, aqui em São Paulo, 0-0. Ele venceu o Corinthians, não jogou nada, mas ganhou do Corinthians, de 1-0 com aquele gol contra. São Paulo é um perde-ganha, foi eliminado, mas já venceu o São Paulo no final do jogo, uma virada espetacular com gols nos acréscimos. O Atlético não, ele não ganha do Atlético Paranaense, ele não consegue ganhar do Atlético Paranaense, essa é uma constatação, não é nenhuma opinião. Agora, eu achei que ontem, assim, primeiro, o Atlético fez uma partida péssima defensivamente. O Atlético jogou muito mal, muito mal. Uma coisa é elogiar o Filipão, outra coisa é falar da trajetória do Filipão, outra coisa é ver o jogo. O jogo ontem, o primeiro gol é um negócio seríssimo, porque vamos recapitular. Começou o jogo, tinha ali 2 minutos e pouco de bola rolando, e o Tabata toma a bola do Canóbio. Aí vem o Fernandinho, dá um bote errado e o Zé Rafael conduz a bola por uns 20, 30 metros sem ser incomodado. Ninguém chega. Vai, Zé Rafael, pode ir, tapete vermelho para você. E para completar, o Pedro Henrique, né, ao invés de interceptar a bola, ele cai e ele amortece a criança para o Scarpa. Que passe. Um passe, aquilo. Você não pode deixar um jogador, pode ser o Scarpa, qualquer um, finalizar entre a risca da pequena área e a marca do pênalti aos 3 minutos, sozinho, cara a cara com o seu goleiro. Então, a sequência de... Até o Fernandinho errou tremendamente, ele que é um jogador tão experiente, né, de alto nível. Eu acho, pelo menos, eu gosto muito dele. E dali para frente o Palmeiras foi melhor, não teve aquelas chances incríveis que o goleiro faz grandes defesas daquele período, mas o Palmeiras sempre muito melhor, atacando. Na minha visão, vendo o jogo, eu pensei, o Palmeiras não escapa nunca essa vaga do Palmeiras, só com uma expulsão, a normalidade, uma coisa, um frango do goleiro, que é difícil acontecer no caso do Everton, e aí vem a expulsão, que é correta, né? A expulsão é correta. O árbitro não viu na hora ali, não percebeu, mas depois o VAR acho que corrigiu, acho que não dá nem para discutir a expulsão. E não é a primeira, né? Foram 4 expulsões, é o time com mais expulsões na Libertadores. 2, a do Danilo também muito violenta, a do Scarpa nem tanto, mas também foi um cartão vermelho correto. Em 2 jogos em casa de mata-mata, o Palmeiras teve 3 jogadores expulsos. Essa é uma questão que, para um clube que fala-se tanto de força mental, coração frio, mente quente, ou ao contrário, sei lá, coração quente, como é que é? Coração frio, mente quente ou coração quente, mente fria? Coração, mente fria. Coração quente, mente fria. Ontem foi ao contrário. Ontem foi ao contrário, estava tudo fervendo. Jogo do Atlético Mineiro também. Exato. Então, o que aconteceu Cabeça ali? fria, coração quente. Então,
a cabeça não estava fria, porque foi uma entrada desnecessária num setor do campo ali, e a entrada é muito dura. Aquilo pauta o jogo, né, gente? Aquilo muda completamente. Se o Atlético Mineiro foi incompetente e não soube derrotar o Palmeiras com um homem a mais, e o Palmeiras não soube empatar o jogo de volta, o jogo de ida, né, com um homem a mais também por um bom período do segundo tempo, isso não vai acontecer todo jogo, alguma hora muda. E aí acontece algo que eu acho bem interessante, né? Porque as críticas feitas ao Luiz Felipe Scolari no jogo da Copa do Brasil no Rio com o Flamengo, 0-0, por que ele foi tão criticado? Por mim, entre vários outros que criticaram. Porque o Atlético não atacou, não chutou a bola no gol, só se defendeu e ficou tomando pancada contra as cordas e sustentou um 0-0. E o Atlético pode mais? Claro que pode mais. Ontem, por força das circunstâncias também, é verdade, mas não faltou coragem. A covardia do Rio não se viu ontem. Aí entrou o Terence, entrou o Rômulo, saíram o Canóbio e o Alex Santana, que estava com o cartão amarelo, que é uma outra discussão que a gente deve ter mais adiante, o lance do Alex Santana. E o Atlético agrediu o Palmeiras, foi para dentro do Palmeiras. Foi para dentro. Aí toma um gol de lateral, que é outro exemplo da má atuação defensiva. Tomar um gol de lateral é inaceitável, na minha opinião. Não pode. Eu concordo. Não pode tomar gol de lateral. E o Marcos Rocha, quem vê os jogos do Palmeiras, se lembrar um pouquinho, prestar atenção, vai lembrar. Ele está batendo lateral da área há meses. Não acontece nada. Nem jogada de perigo, nada. A defesa tira, o goleiro defende, não acontece nada. Porque é uma jogada, 99%, isso é provado estatisticamente, mais de 99% das vezes essa jogada não resulta em nada. O Atlético conseguiu tomar um gol de lateral. Claro que tem um mérito do rapaz que joga a bola com força na área, do outro lá que é o Gustavo, que cabeceia. Mas não pode deixar um zagueiro cabeceado com cucuruto no meio de dois adversários. O goleiro saiu mal. Então o Atlético ontem ele fez tudo errado defensivamente, o que é impressionante para um time que tem uma comissão técnica que se notabiliza por montar times que se defendem bem. Não se defendeu bem. Mas aí foi o inverso. Aquilo que faltou no Rio, sobrou ontem. O Atlético foi corajoso, foi para dentro. Olha, eu tô com a faca no pescoço, eu vou morrer aqui. Eu vou atacar. E aí atacou. E aí acontece o imponderável. O Pablo, que perdeu um gol incrível no jogo Palmeiras e São Paulo ano passado, que poderia ser da classificação de São Paulo e mudar o curso da história. O Palmeiras não seria o campeão, o São Paulo teria avançado. Talvez o São Paulo fosse campeão, sabe lá o que ia acontecer, né? Ele aparece para fazer o gol, né? Uma jogada ótima, aliás, muito bem tramada ali. Isso é uma coisa que eu achei legal. A bola está com o menino lá, o Vitor Roque. Ele não finaliza, ele volta a bola no Terence. O Terence gira para o Fernandinho. O Fernandinho faz um lançamento para o Vitinho. Que lançamento, por né? sinal, né? O Vitinho entra nas costas. Não foi igual do Neymar para o Mbappé, mas também foi para elevação. O Vitinho faz o cruzamento, o garoto de novo. O garoto é muito bom, né? A lucidez dele ali, um apavorado chuta pro gol, desequilibrado, perde o gol. E ele ajeita, como ajeitou para o Alex Santana, ele ajeita pro Pablo. O Pablo faz o gol com muita frieza, até para só empurrar a bola para dentro do gol. E depois ele prepara a bola pro gol do Terence. Mas o Atlético foi para dentro. Mesmo, e aquela hora não tinha como o Atlético se defender mais. Se organizar, porque os jogadores de característica ofensiva em campo. Não tinha nem jogador para montar o time da defesa. E aí o menino chuta cara a cara do Bento e defende com punho. Quer dizer, o Palmeiras podia ter feito o terceiro gol. Então, eu acho que foi um jogo bem curioso, porque o Atlético, na minha opinião, não fez uma boa atuação. Foi uma atuação mais de valentia, de coragem, que faltou em outros momentos, de ir para dentro do adversário, de usar o potencial ofensivo de ótimos jogadores que o Atlético tem para buscar um resultado. Agora, eu não vou afirmar, porque seria muita pretensão de minha parte. Mas eu não acredito, em hipótese alguma, que o Palmeiras fosse eliminado sem a expulsão do Murilo. Respondendo a sua outra pergunta. Se o Murilo não é expulso, 11 contra 11, o Palmeiras ia vencer esse jogo no tempo normal, acho eu. A expulsão muda completamente os rumos do jogo, mas achei a expulsão correta. Eu acho que, na minha opinião, não tem do que reclamar da expulsão. Acontece. Essas coisas são assim. Você fala muito da eliminação do Flamengo para o Racing na Argentina. Teve a expulsão do Tuller no jogo da Argentina e a expulsão do Rodrigo Caio no Rio. E as duas foram corretas. E o Flamengo foi eliminado. Acontece. Você tem jogador expulso, joga com um a menos, o jogo muda de pauta, um time que está dominado passa a te dominar e, de repente, você não consegue o resultado, você é eliminado. São coisas do futebol. O mata-mata é assim. A gente não gosta do mata-mata, é emoção. Pontos corridos não tem esse problema. Você perde aqui, ganha ali, você consegue... Mata-mata não tem recuperação. Mas, assim, histórico, o Atlético merece todos os parabéns, mas eu acho que o Atlético tem um período grande até a final. Não pode jogar assim contra o Flamengo, não. Se for o Flamengo finalista, como deverá ser, tudo indica, né? Hoje vamos saber com certeza. Contra o Flamengo, acho que pelo poderio ofensivo do Flamengo, se o Atlético cometer os erros defensivos que cometeu, ele vai ter uma chance muito pequena nessa final. O Flamengo vai ter que errar muito mais ainda ou ter jogador expulso, acontecer alguma normalidade. Primeiro é o seguinte, o cenário em si, né? Pede o Danilo, justamente naquela expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, e pede o Veiga lá. Né? Depois, ainda perde no primeiro jogo, se lesiona o Scarpa não jogou, né? O Scarpa, A Veiga perdeu lá porque saiu machucado pro jogo de volta. Em 2 jogos em casa, quando você joga em casa, normalmente você agride o adversário. Normalmente quem tem que ser expulso é o do time adversário. O Palmeiras perde o Murilo no segundo jogo. Né? Eu acho que
o resultado foi justo porque quando o Atlético Paranaense fica com um homem a mais e quando ele joga contra o Cuca com 2 homens a menos, que deu aquela confusão, Flávio, não soube agredir por dentro, só botou pela beirada. Outros caras meteu logo o Pablo por dentro, botou jogadores por dentro. Sim. Quer dizer, deu até a luz, até... É verdade. Né? Tem isso também, mano. Deu a luz, ó. É verdade. Que deu aquele problema com o Cuca, né? O Cuca devia ter botado gente por dentro, tentou agredir por fora. Como ele tentou no jogo de ida, só que não funcionou. Ele Então, tentou isso. Só Por que dentro, aí o por fora. Atlético bota logo o Pablo ali na zona de perigo ali, onde sai o gol. Sim. Né? O próprio Mauro deixou claro, cabeça fria, coração quente. Palmeiras do Abel sempre foi conhecido como o time mais forte psicologicamente no futebol brasileiro. Perde, mesmo quando tá perdendo, não perde a cabeça e aí busca virada. É um time forte psicologicamente. Agora, questionando essa situação, foram 3 expulsões bizarras, todas com sola. Teve a do Scarpa, teve a do Danilo e agora a do Murilo. E que prejudicaram muito o Palmeiras. Houve um descontrole desse time? Esse time está realmente perdendo aquela força mental, já que foram faltas desnecessárias. A grande maioria desnecessária. Não eram faltas com perigo de gol. E foram violentas. E além disso, o Palmeiras também não costuma ir bem na disputa por pênalti. O que dizem que muito além do talento também é psicológico. Passa a ser questionável que esse time seja tão forte ou está havendo aí um certo desgaste físico e que também pode levar para o mental? Bom, eu vou muito... nos últimos 7 jogos o Palmeiras só ganhou 1. Ou Dos últimos 7. Dos últimos 7. Ele só ganhou Uma 1. derrota, 5 empates e uma vitória. Isso. Que é a do gol contra do Rony. Isso mesmo. Quer dizer, esse time está caindo tecnicamente. Tá? Por quê? Os últimos 30 minutos do Palmeiras, em todos os jogos, o time cai de produção. Isso é um erro na preparação. Isso é um erro da comissão técnica. É erro de comissão técnica. Mas o Palmeiras começou antes para disputar a final. Perfeito. Mas um planejamento tem que levar isso em conta. Porque a data da final da Libertadores, e o Palmeiras era um dos favoritos, estava lá faz tempo. Então você tem que fazer um trabalho. Ou faltam jogadores, enfim. Há um erro aí. Um time como o Palmeiras não pode, nos últimos 7 jogos, só ganhar 1. Além do que, essas expulsões, elas demonstram... eu não sei se falta de frieza, porque são jogadas fortes. Mas, no mínimo, não há o mesmo controle que já teve.